Vamos desligar os nossos microfones. E começar o nosso estudo com uma oração. E eu vou pedir alguém que não é pai para orar, e nessa oração agradecendo a nossa vida, né? A vida dos pais. Então, deixa eu ver quem vai orar aqui. Eu vou pedir para Soninha. Soninha, tá me ouvindo, Soninha? Estou, pastor, estou ouvindo. Soninha vai orar, então agradecendo a Deus pela vida dos pais e agradecer também pela vida dos aniversariantes dessa semana, que é a Alexia, o aniversário dela é amanhã, e da Raquel, dia 13. A Alexia e a Raquel. E também pelos dias dos pais. Vamos agradecer ao Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, Senhor, na Tua presença, estamos agora, ó Pai, para primeiro agradecer a Deus pela noite que passou, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e pelas Tuas misericórdias para conosco. Agradecemos também, ó Deus, pelos Dia dos Pais hoje, que o Senhor possa estar abençoando todos os pais da nossa igreja, todos os pais do Brasil, Pai. Que o Senhor possa estar com cada um e que eles façam, ó Deus, tudo aquilo que aquilo que o Senhor der para que eles possam fazer para seus filhos, ó Pai. Também pedimos aos aniversariantes dessa semana, a Alex e a Raquel, que o Senhor esteja abençoando a cada uma nos seus lares, ó Deus, junto com os seus familiares, e o Senhor derrama toda a sorte de bênçãos sobre a vida delas, ó Pai. Ó Deus, vamos colocar na tua presença também a vida do pastor, que trará a mensagem, que o Senhor vai nos trazer, ó Pai. E que eu possa abençoá-lo e teu Santo Espírito sobre ele. E sobre a vida de cada um de nós, ó Pai, também, que vamos receber a mensagem. Obrigada por tudo, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Passou o Xande, também aniversário dele. Xande hoje e Miriam Alves, não sei quem é Miriam. Tá ali agora, né? Miriam eu não conheço, não. E quem mais? O Xande. Damasceno. Ah, certo. É hoje. E quem que é Miriam? Não sei quem é Miriam. A Linete colocou lá Miriam Alves, não sei quem é. Não estou lembrado. Pastor Miriam, da UFES. Hã? Miriam é aluna da UFES. Ah, sei sim. Agora eu sei. Bom, como o cristão deve passar pelo sofrimento? É isso que nós estamos estudando nesse último ponto do nosso sermão, né? Do nosso estudo. Como o cristão deve passar pelo sofrimento. E nós vamos continuar nesse tema, lembrando os irmãos que vocês podem me interromper, perguntar, concordar, discordar, responder, sempre que quiserem, né? Porque o objetivo é ser, de fato, uma conversa, um debate. Não importa se aquilo que você respondeu, comentou é certo, é errado, não é isso que a gente está buscando aqui, mas é entender onde está o nosso conhecimento e entender qual é aquilo que a Bíblia nos ensina. Lembrando que, se vocês não entenderem, comece a mandar mensagem aqui pelo WhatsApp, se a minha internet começar a travar. Então, voltando, nós estamos falando sobre como o cristão deve passar pelo sofrimento. Na semana passada,
nós vimos que o cristão tem que se despir de toda pretensão de ser um super crente, de ser um super-homem, uma mulher maravilha, não é? Alguém que não sofre, alguém que não perde, alguém que não treme, alguém que não se abala, não é? Porque isso é o que o cristão não é. Nós não somos super crentes. Então, esse mito de que o cristão tem que estar sempre bem, sempre sem nenhum problema emocional, sempre disposto para tudo, isso não é real. Nem mesmo os grandes personagens bíblicos foram assim, né? O cristão precisa assumir a sua fragilidade, principalmente diante de Deus, primeiramente, principalmente diante de Deus, mas também é muito importante fazer isso diante dos amigos, como Jesus mesmo fez, né? Quando você busca um irmão e traz ele para perto, e você abre o seu coração e fala, olha, não estou aguentando, minha fé tá sucumbindo. Inclusive, vimos na semana passada que nem mesmo as crises de fé, quando se trata de uma fé genuína, significa que nós não temos fé. Muitas vezes é uma indicação de que temos uma fé verdadeira, né? Porque a fé verdadeira no cristão não significa uma fé que nunca falha, porque nunca será. A fé, que é um dom divino, está depositada em pessoas pequenas, frágeis, falhas, né? A grande característica dessa fé genuína, então, não é que ela nunca falhe, que ela nunca duvide, mas sim que ela resiste a essas falhas, resiste a essas crises, né? Chega um tempo em que a sua fé é fortalecida e você sai mais fortalecido das suas crises de fé. Então, nem mesmo reconhecer que não está conseguindo crer, que não está conseguindo descansar, que não está conseguindo ter certeza, é também uma postura cristã diante do sofrimento, né? É por isso que o cristianismo ele acontece baseado na graça, né? Porque se não fosse pela graça, se fosse na competência humana de crer, de resistir, de permanecer, nós não haveria necessidade de Cristo, né? Seria a nossa capacidade de nos achegar a Deus. Então foi isso um resumo do que a gente viu semana passada. Hoje nós vamos ver um outro ponto, né? Como o cristão deve passar pelo sofrimento. E nós vamos ver hoje que o cristão deve passar pelo sofrimento confiando em Deus. Parece até uma contradição do que nós vimos na semana passada, mas não é. O cristão tem que passar pelo sofrimento confiando em Deus. Esse é o nosso tema, confiando em Deus. Mas o que significa confiar em Deus? Né? Qualquer pessoa pode confiar. É muito comum nos dias de hoje, quando alguém está sofrendo, a gente diz para eles, confie em Deus. Não é? Não é comum? Não, você precisa confiar em Deus, você precisa confiar em Deus. E isso acontece até entre pessoas que não são crentes. Uma pessoa que não é crente, de fato, chega para você e diz, você precisa confiar em Deus. Ou até mesmo você diz para alguém que não é crente, você precisa confiar em Deus. O não crente diz para o outro, você precisa confiar em Deus. Mas a questão é, o que significa confiar em Deus? Qualquer pessoa pode confiar em Deus? Isso é uma pergunta muito séria. E é isso que a gente vai buscar entender nesses dias. Mas só para a gente começar a pensar sobre confiança, eu queria ler com os irmãos 3 textos. Vou pedir para os irmãos lerem 3 textos. O primeiro está lá em Jó, capítulo 19, versículo 25. Quem achar pode ler para mim. Jó 19, 25. Vou ler, pastor? Pode ler.
porque eu sei que o meu Redentor vive e que ele se levantará no último dia sobre a terra. Amém. Na minha versão diz, porque eu sei que o Redentor vive e por fim ele se levantará de sobre a terra. E é interessante que, olha como as duas coisas, os dois pontos, eles não se contradizem. Porque quem conhece o livro de Jó sabe o contexto em que ele disse isso. Jó está sofrendo como nenhum de nós experimentou sofrer, porque perdeu todos os seus bens e todos os seus 10 filhos num único dia, e depois perde a própria saúde. E você lê o livro de Jó, e a Lelena está estudando o livro de Jó no livro do Charles Swindoll, e ela sabe muito bem que Jó ele passa um grande período de tempo reclamando de Deus, reclamando do sofrimento. Ele faz o que a gente disse no primeiro ponto, ele abriu seu coração, né, e expôs toda a sua fragilidade, até as suas questões contra Deus, né? Mas, não obstante a isso, nesse versículo ainda ele declara a sua confiança em Deus. Eu sei que o Redentor vive. E não é, ele está dizendo, eu sei que Deus vive. Ele está dizendo, eu sei que o meu Redentor vive. É como se ele dissesse, ainda que Deus esteja me atormentando, ainda que eu prefira agora morrer do que viver, ainda que eu ache que Deus está sendo injusto comigo, que ele chega a acusar Deus de injustiça, né? Ele diz, eu sei que ele é meu Redentor e que ele vive. Então, mesmo nessa crise, até mesmo de fé, Jó ainda confia no seu Deus. Outro texto é o Salmo 91. Todo mundo conhece Salmo 91, versículo 1 e 2. Quem achar pode ler. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Amém. O Salmo 91 tem esse mesmo contexto, né? Se você lê o Salmo, você vê de pé, você lê ali peste que propaga ao meio-dia, setas inflamadas, adversários de um lado e do outro, você vê que é um clima de guerra, de tribulação, mas o salmista diz, aquele que descansa, aquele que habita no Senhor, descansa nele. E diz, ele é meu refúgio e o meu baluarte, o meu Deus em quem confio. Abacuque 3,19, o terceiro texto. Abacuque 3,19. Vou ler. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da poça e me faz andar altaneiramente. Amém. Também quem conhece o livro de Abacuque sabe o contexto, né? Abacuque também está em crise de fé, em crise com Deus. Ele está numa linguagem meio chula, ele está colocando Deus contra a parede, né? A justiça, confrontando Deus com respeito à sua justiça. Mas no meio dessa crise de fé, desse diálogo bastante ríspido com Deus, ele termina dizendo, Deus é minha fortaleza. Ele faz meus pés, ele dá aos meus pés a ligeireza da corça e me faz andar altaneiramente. Então, são três textos que falam escritos num contexto de crise, textos que falam de crise até mesmo espiritual, mas três textos que afirmam a confiança no Senhor. Então, quando a gente trata de confiança em Deus, não é uma coisa muito simples que você possa dizer, por exemplo, para um não crente, confie em Deus. Certo? A confiança em Deus é algo muito complexo. E esse ponto eu acredito que a gente não vai conseguir tratar dele num estudo só. Provavelmente nós vamos começar hoje e terminar no domingo que vem, se Deus assim nos permitir. Então vamos orar mais uma vez. Isso foi apenas a título de a gente
formar a nossa ideia a respeito de confiança em Deus, para a gente entender que não é algo simples, principalmente em contexto de sofrimento, né? Não é algo que qualquer um possa fazer, não é, não. Sabe? Uma pessoa não crente, para confiar em Deus, primeiro ela precisa ser convertida. Sabe? É algo que, quando alguém está sofrendo e ela não é cristã, primeiro você tem que evangelizar ela. Ela precisa ela precisa passar pela conversão, para que depois ela possa confiar em Deus, né? Confiar com uma fé genuína. E é isso que nós vamos tratar a partir de hoje. Vamos fechar os nossos olhos mais uma vez, vamos orar? Deus Todo-Poderoso, nós te honramos e glorificamos o teu nome, ó Pai, porque tu és um Deus tremendo, Deus maravilhoso, o Senhor dos céus e da terra. Nós somos tão frágeis, ó Pai, e tempos de sofrimento são tempos que nos abalam tanto, e por isso nós clamamos, Pai, que o Senhor venha nos instruir nesta manhã, Pai, na Tua Palavra, que o Senhor venha nos fazer entender, compreender aquilo que o Senhor mesmo tem para nos revelar a respeito da nossa confiança em Deus. Então, Pai, nós suplicamos que o Senhor ministre ao nosso coração, fale conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Pastor. Sim, Daniel. Desculpa interromper. Não tem problema não. Tá, algo muito interessante é que as pessoas que conhecem, que não são convertidas, ao momento de uma dificuldade um pouco mais grave em suas vidas, elas realmente têm real sentido, porque muitas vezes em todas as religiões. Ela vai no centro de espiritismo, vai na católica, vai na evangélica, vai em tudo quanto é igreja, procura. Então, para a pessoa, eu creio assim, que para a pessoa conhecer Deus, ela tem que conhecê-lo. E a pessoa que não é convertida não conhece. Porque isso aí, na verdade, não é fé, Daniel, é um pedido de socorro. E quando você está pedindo por socorro, você vai você se agarra em tudo que vem pela frente, né? Na fé cristã, na fé espírita, na fé do candomblé, na fé católica, na fé de qualquer outra coisa, né? Então, na verdade, não é fé, isso é um desespero, né? Por socorro, né? Então, é uma boa participação, Daniel, para a gente entender isso, como a confiança em Deus não é para todo mundo. É só para quem de fato crê em Deus. Eu estava estudando esse tema sobre confiança em Deus, confiar em tempo de sofrimento. Eu estava lendo um livro de Philip Yancey, é uma dica para livro, uma boa dica, o nome do livro é Decepcionado com Deus. É um livro excelente que te desafia bastante, do Philip Yancey. Ele trata de algumas coisas e fala algumas coisas que muito crente não tem coragem de falar. E trata de assuntos de sofrimento para quem está... como a Flávia, ela não está aqui hoje, mas tem sempre essa questão, por que o crente sofre, né? Se Deus de fato é justo, ele trata muito bem desse livro. Nesse livro, Philip Yancey é Decepcionado com Deus, é o nome do livro. Eu não sei se tem na versão digital e tal, eu tenho ele há muitos anos. Se alguém quiser emprestado, eu posso emprestar. Então, mas Philip Yancey, nesse livro, ele fala a respeito de um amigo dele que certa vez foi nadar num lago. Desses lagos que tem nos Estados Unidos, muito grandes, no Brasil também tem, né? Aqueles lagos muito, muito grandes. E ele foi nadar e com o tempo ele se distanciou da margem, mais ou menos uns 90 metros, que não é tão longe assim. Qualquer nadador mediano nada bem 90 metros, né? Mas só que enquanto ele estava ali no meio no meio não, mas a 90 metros da margem do lago,
neblina, ele estava distraído, uma neblina muito forte, densa, inundou todo o lago. De maneira que ele não enxergava mais nada. Né? Ele não conseguia ver onde estava a margem, não tinha nenhum horizonte, nenhuma referência, nenhum objeto, nenhuma luz para guiar para a margem. E a neblina chegou naquele local e não se dissipou. Então, ele ficou perdido ali. Né? Por vários minutos, ele fala, por mais de 30 minutos, aquele homem se debateu na água. Né? Tentando sair daquele lugar, sem saber que ponto ele estava de profundidade do lago, não dava pé para ele, mas onde estava a margem. Então, ele começava a nadar numa direção e ele ficava inseguro, porque ele ficava com medo de estar indo cada vez mais para o fundo, ao invés da margem. Então, ele parava e mudava de direção, né? Mas também ficava inseguro com essa nova direção e mudava outra vez. Ele ficou assim, nadando para tudo quanto é lado, e a insegurança não dissipava. Independente de que lado, para que direção ele nadasse, a insegurança não se dissipava. E ele podia até mesmo ouvir o seu coração batendo descontroladamente. Né? Aquele jovem começou a ficar em pânico ali, né? Porque o tempo estava passando, estava se esfriando, e ele não sabia para que direção nadar. Então, para tentar resolver, ele flutuava, para economizar energias, para tentar sossegar a sua alma. Mas o pânico também não deixava ele ficar parado. Né? E aí ele começava tudo de novo, nadando para um lado, nadando para o outro, e o tempo foi passando, as forças foram acabando, né? Até que, finalmente, ele ouviu uma voz fraca chamando ele da margem. E ele começou a nadar na direção daquela voz. E aí ele percebeu que ele não estava tão distante assim. E em poucos minutos ele conseguiu alcançar a margem em segurança. E é mais ou menos assim que a gente se sente no meio do sofrimento. Quando a gente começa a passar por ele, às vezes a gente até acha que vai passar rápido. Mas quando esse sofrimento vem e ele começa a ficar forte demais, grave demais e por tempo demais, né, é como se a gente estivesse envolto nesse lago no meio de densas neblinas. A gente não sabe que direção seguir. Por mais que a gente olhe para a margem, a gente não consegue. Ou a gente tente achar a margem, a gente não consegue achar. Né? A situação vai ficando cada vez mais difícil e nós vamos ficando cada vez mais desesperados. Né? Às vezes esse desespero é pânico mesmo. Às vezes esse pânico se traduz num último estágio em total desesperança. Não adianta mais, eu vou morrer. E a gente entrega as forças. Não é? Então, quando a gente está no meio do sofrimento e a gente não sabe, não conhece a saída, a gente só tem duas alternativas. Ou a gente se desespera, se debatendo como um louco, tentando sair do problema com as nossas próprias forças, sem saber a direção, como sair, sem ter força para isso, ou então a gente confia em Deus, pedindo que Ele nos auxilie no meio do sofrimento. E aí eu tenho uma pergunta para fazer, ou duas perguntas. A primeira é, qual das duas opções a gente tem que escolher? Eu tenho certeza que todos os crentes que estão aqui me ouvindo, ou seja, todos, sabem a resposta. Não, a gente tem que confiar em Deus. Mas a segunda pergunta mais importante e mais difícil do que essa é qual dessas opções você tem escolhido nos seus momentos de sofrimento? Aí complicou a coisa, complicou? Qual das duas opções você tem escolhido? Sim, Mari. Eu estava lendo ontem um comentário até do livro de Jó. Nossa, todo mundo lendo Jó, isso é bom, hein? Ele estava falando que Jó ele vai e confia, né, no
primeiro capítulo você vê ele perdendo todas as riquezas, depois ele perde os filhos, depois ele perde a saúde, e aí ele chega no capítulo 3, né? Que é aquele momento que ele amaldiçoa e que ele se revolta, e que ele tem aquele momento de amaldiçoar o dia que ele nasceu e tudo mais. E aí o comentarista desse livro estava falando que como que Jó era um homem cristão, ele, quer dizer, que era um homem de Deus, era um servo de Deus, e que ele confiava, mas ele não era um super crente, tipo assim, isso aí, ele não era um super homem. Ele também tem um momento de amaldiçoar, e de chorar e de reclamar. E às vezes a gente acha que para ser a segunda opção, que é confiar em Deus, você não vai passar pela primeira. Porque, tipo assim, você vai confiar em Deus, mas você vai ter momentos de desespero, mesmo em meio à confiança. Achei isso interessante na hora que ele fala isso no livro. É justamente isso. A gente, intelectualmente, por conceito, a gente sabe responder muito bem essa pergunta. Né? Você tem duas opções. Tentar se desesperar, tentando sair por conta própria, ou confiar em Deus. Aí você diz, não, é simples, é a segunda opção. Nós temos que confiar em Deus. Mas, na prática, eu tenho certeza que todo cristão já passou pela situação de desespero, né? Já optou pela primeira opção, né? Já tentou sair por conta própria. Todos nós já passamos por isso. Como eu volto a dizer, a fé é um dom divino, mas está depositado em seres que são imperfeitos. Então, nenhum de nós crê perfeitamente. Todos nós passamos por essas tribulações, né? Nos tempos difíceis, muitas pessoas... Sim? Alguém quer falar? Tia Neide, a senhora quer falar? Eu, por exemplo, passo por muitos momentos iguais a esse, e passo, porque é como se diz, nós que estamos passando o momento é que avaliamos o crescimento da gente e o sofrimento está muito forte. Então, eu reconheço a minha fraqueza e clamo por socorro. Eu faço. É exatamente isso, tia Neide. Faço. Só que clamo por socorro, porque Ele é que é a nossa vida, Ele que nos alimenta, que nos dirige em todos os momentos. Então, como eu creio em Deus, eu clamo por socorro, mas reconheço a minha fraqueza. Isso. Às vezes até, pastor, eu nunca falei isso, mas às vezes até eu me sinto assim, será que os meus irmãos sentem isso também? Porque será, meu Deus, se eu tenho o Senhor, se eu creio em Ti, se eu entreguei minha vida ao Senhor, por que eu estou sentindo isso? Para que eu estou sentindo isso? E normalmente acontece que logo à frente eu sinto, essa aí, minha filha, é isso aí, é por causa disso. Eu, por exemplo, nunca contei muitas coisas que já se passaram comigo, assim, milagres pequenos, porque a gente, às vezes, a gente sempre lembra que o maior milagre que eu sinto no meu coração é o da cruz, o maior milagre. Mas nós, como somos cristãos, e nós temos o costume de não ver aqueles pequenos milagres. A gente parece que não acha. Então, tem milagres pequenos que só a gente levantando com Deus, levantando com Deus e caminhando com Deus, a gente vê os milagres acontecerem. E o quanto Ele cuida de nós, em todo momento. Exatamente, tia Neide. E falando daquilo que a senhora disse agora há pouco, de que às vezes tem a sensação de que será que só comigo acontece isso, como se a gente fosse menor do que os outros? Na verdade, isso acontece com todos. Às vezes até pergunto a Marlene. Às vezes eu pergunto a Marlene. Marlene, você sente isso? Porque eu tenho mais intimidade com ela, né? Isso, irmã, né? Não é assim. Às vezes eu pergunto a Marlene, porque eu não vou ficar perguntando, né? Não, mas se a gente perguntar para todos que estão aqui nessa sala, todos nós já passamos por isso.
né? Todos nós já enfrentamos isso e todos nós, nesse momento, às vezes chega a pensar que é só com a gente, né? Por que que eu sou pior do que todo mundo? Porque todo mundo consegue crer nessas horas e eu não, né? Estou passando por essa tribulação, né? Mas na verdade acontece com todos os cristãos, né? Ah, pastor, deixa eu aproveitar. Ô, Sim, pastor, quando o senhor pode falar, Tia. fizer a oração no final, o senhor ora, meu filho e minha nora estão aqui. Ah, que bênção. Eles estão deitados. E eu Certo. estou estudando aqui porque eles chegaram muito cansados, estão muito cansados. Ah, que bom. Então tá. Então tá bom. Então, meus irmãos, é justamente tudo isso que a gente está vindo aqui, né? Aí, continuando, a título de introdução dessa nosso pensamento sobre fé, né? Tempos difíceis, e como a tia Deide disse agora, ou, por exemplo, melhor, em tempos fáceis, muitas pessoas dizem ter fé. Como eu disse, intelectualmente é fácil fazer isso, né? Sabe aquela fé que a gente tem na mente, que sabe que tem que crer, né? Então, muitas pessoas frequentam a igreja, declaram sua fé em Deus, nas músicas, nas orações que fazem, às vezes até pregam a respeito dessa fé nos púlpitos, mas quando vem o sofrimento, essa fé desaparece. E são tomados por medo, insegurança, incerteza, desesperança. Começam a nadar em todas as direções sem nunca sair do lugar. E aí a pergunta que eu tenho para fazer, e nós já começamos a tratar sobre ela, mas apenas num ponto específico, não é? Na opinião de vocês, por que isso acontece? Porque muitas pessoas dizem crer em Deus, frequentam as igrejas, cantam as músicas que falam sobre fé, oram orações de fé em tempos fáceis, mas em tempos de dificuldade essa fé desaparece, né? Nós vimos a primeira questão, que por causa da nossa fragilidade humana mesmo, mas será que é somente por causa disso que isso acontece? Por que vocês acham que pessoas, os cristãos, os crentes, dizem crer em Deus em tempos fáceis, mas em tempos difíceis essa fé não lhes dá segurança? Por que vocês acham que isso acontece? Qual a opinião de vocês? Pastor, Sim? pastor, Pode falar, Mari. porque isso acontece que, às vezes, assim, a gente já tem falado bastante tempo sobre sofrimento, mas acho que algumas igrejas, às vezes, até atualmente, se você for ver, quando as pessoas falam de Deus para as outras, mesmo quando a gente fala para não crentes, você fala em tese, falando que confia em Deus que vai dar tudo certo. Você não fala para ele, em Deus. Mesmo se der tudo errado, você vai ter que continuar acreditando nele. Porque se a gente for olhar na Bíblia, eu gosto muito daquela parte lá em Daniel, que fala dos 3 amigos, e que eles falam que se Deus quiser salvá-los, ele salva, senão, não também ele continuaria louvando a Deus. E a gente, a cultura parece hoje, que as pessoas elas só querem louvar a Deus e agradecer e adorar, enquanto está tudo indo bem. Porque quando está tudo indo mal, elas começam a questionar até mesmo a existência de Deus, colocando no ponto, porque elas esperam que Deus seja gênio, que vai realizar todos os desejos delas. Tipo assim, estou falando assim, a sociedade em geral. Não cada um. A espera que Deus vai realizar todos os desejos delas, e quando ele não realiza, elas se revoltam, não porque às vezes não tem uma fé genuína. E é isso. Boa, Mari. Boa. Quem mais pode dar sua opinião? Muitas pessoas que frequentam a igreja, ou todo mundo, diz que crê em tempo fácil, mas na hora da dificuldade, essa fé não traz confiança em Deus. E a gente quer entender profundamente o que é a confiança em Deus. Então, na opinião de vocês, por que isso acontece?
Mais alguém? Se não, vamos para frente. Como nós já vimos, em muitos casos, isso é apenas um momento de crise de uma fé genuína, né? Nós já falamos a respeito disso, né? Falamos na semana passada e falamos já hoje. Às vezes não significa que essa fé não seja genuína, às vezes é apenas um momento de crise. Mas, em outros casos, e é sobre isso que eu quero falar agora, né? Às vezes porque as pessoas estão mentindo sobre o que creem, e às vezes mentindo até para si mesmas. Elas acham que têm fé e não têm, né? Às vezes estão inseridos num contexto em que todos dizem que creem, mas elas estão apenas seguindo o fluxo. Falam e fazem apenas o que todo mundo fala e faz. Isso acontece muito, por exemplo, com pessoas que são nascidas em lares evangélicos. Sempre ouviu na igreja dos seus pais a respeito de fé, fé. Então, às vezes, até mesmo acham que creem. Mas na hora que chega o sofrimento, percebem que nunca acreditaram de fato. Isso é muito comum acontecer. Mas existem outros casos também em que isso ocorre porque a fé dessas pessoas está fundamentado no objeto errado, ou no alvo errado, né? Por exemplo, uma fé focada nos milagres, na existência do milagre, na realização dos grandes livramentos de Deus, né? E isso acontece com muita frequência hoje. Se você perceber, você vai ver que isso é de fato comum, né? São pessoas que vivem nas expectativas do milagre. Elas vivem em busca de oração de poder. É como o exemplo que o Daniel trouxe agora no início, né? As pessoas vivem em busca da manifestação divina, né? É uma fé alimentada por sinais. Se você prestar atenção, você vai perceber que a maioria dos sermões e das músicas que fazem mais sucesso entre os evangélicos hoje são aquelas músicas e sermões que falam a respeito de poder, de vitória e de milagres. Então, essas pessoas têm sede por mensagens que alimentam essa fé e essa esperança no livramento, né? Elas têm sede nessas mensagens, através das músicas, dos sermões, né? Mas essa fé e esperança e poder são apenas fé e esperança no milagre, na vitória. Então, essas pessoas vão se retroalimentando dessas mensagens, certo? Elas vão se retroalimentando dessa fé. Vivem ouvindo sermão após sermão, ouvindo música após música, buscando igreja após igreja, pregadores após pregadores. Elas vão se alimentando dessa própria mensagem, né? E esse fluxo não pode ser interrompido, pois é ele quem alimenta a fé dessas pessoas. Deu para compreender? Não é uma fé em Deus, é a fé nesse tipo de mensagem. Elas precisam estar sempre ouvindo isso, cantando a mesma música sempre, para elas se sentirem fortalecidas por essa música, se sentirem fortalecidas por essa mensagem que fala do poder, que fala do livramento, que fala da grande vitória que vão ter em Deus, né? Então, essas mensagens vão alimentando essa expectativa de que um dia isso vai acontecer. E, infelizmente, queridos, tudo que essa fé é capaz de produzir são pessoas viciadas em sinais. São pessoas viciadas em milagres e não em Deus. Então, quando vem o sofrimento e o grande livramento não vem, o grande milagre não acontece, essas pessoas perdem a sua fé e deixam de confiar em Deus. Então, é uma fé
alimentada pelos sinais. Você encontra várias pessoas assim. A característica dessas pessoas é esta, é a busca incessante por esse tipo de mensagem. A mensagem só foi boa se ela falou sobre isso. A música só é boa se ela canta a respeito disso. Elas precisam disso para serem alimentadas, para não se perderem. Um exemplo clássico disso é a nação de Israel no tempo do Êxodo. E o Daniel passou por toda a leitura bíblica de Israel nesse tempo do Êxodo. Né? Quando Deus operava algum milagre, eles criam em Deus. E eles cantavam a respeito de Deus. E eles experimentavam os grandes livramentos do Senhor. O mar que se abre, o pão que cai do céu, isso, aquilo, os grandes livramentos de Deus. O povo se enchia de fé, glorificava o Senhor, mas passava um tempo em que os milagres não aconteciam, ou mesmo que o milagre estivesse acontecendo numa área da vida deles, né, porque o maná continuava chovendo todo dia, né, mas em outra área da vida deles não viria o livramento. Por exemplo, está chovendo maná, mas não tem carne. Está chovendo maná, mas não tem água. Pronto, a fé desaparecia e essas pessoas entravam em pânico, se afastavam de Deus, reclamava de Moisés, reclamava de Deus e voltava ao fundo do poço novamente. Por quê? Porque era uma fé viciada em milagres, nas coisas de Deus. Não é? Essa fé firmada em sinais não é uma fé genuína. Ela não é uma fé espiritual. Ela é uma fé puramente humana, puramente produzida pelo próprio homem. Por isso ela não é real, por isso ela não é consistente, por isso ela falha quando nós precisamos dela. É por isso que ela nunca nos leva a confiar de fato. Tiago? Sim, só para contribuir, ontem eu estava lendo um livro que fala sobre, o autor faz uma citação de Søren Kierkegaard, quando ele trata justamente sobre essas questões da procura da identidade do homem. Ele está falando do pecado e da fé. Ele fala que, assim, o Søren Kierkegaard fez uma analogia, que o pecado é um desespero porque querer não ser o que a gente é diante de Deus. E a fé é o eu do homem que quer ser e quer se apoiar na transparência de Deus. Mas a nossa tendência é criar uma base em outras coisas senão Deus. Porque, como escreveu o Santo Agostinho, existe uma carência no coração do homem que ela não pode ser suprida senão por Deus, como ele fala, né? Eu não consigo descansar enquanto eu não estiver em Deus. E aí a pessoa coloca, centra a vida na família, no sucesso do trabalho, e coloca a religião no padrão que ela gosta. Se isso se perde, a identidade acabou, perdeu o sentido da vida. Exatamente isso, né? É uma religião puramente humana, né? É por isso, queridos, que a pessoa não precisa ser convertida para crer em milagres, porque é uma fé humana. Quando existem as grandes campanhas de milagres, ou as grandes igrejas que fundamentam seus ministérios nesses milagres, as pessoas vão sem se converterem. Certo? Ela pode ter qualquer tipo de vida e uma rotina totalmente distante de Deus e ainda assim frequentar as igrejas, porque acreditam nesse milagre. Né? Então, eu volto a dizer, é uma fé puramente humana. E por isso, ela não leva a pessoa a de fato confiar em Deus. Ela leva essa pessoa a esperar um milagre, mas não confiar em Deus. Então, para que essa fé não se acabe, essa pessoa precisa pular de igreja em igreja, sermão em sermão, música em música, pregador após pregador, ritual após ritual, culto após culto, campanha após campanha, porque essa falhou, mas a outra vai dar certo, a outra vai dar certo, a outra vai dar certo, e fica apenas nisso.
né? Esperando um milagre, mas não confiando em Deus, né? Então, isso. Então, vamos passar agora a falar a respeito da fé genuína. Deixa eu ver quantas horas. Tá, vou só introduzir essa ideia para a semana que vem a gente continuar falando a respeito disso, que já são 10h30 já. Tem uns 15 minutos para encerrar. Então, sim? Isso aí, essa fé aí, eu vejo assim, como uma fé que só para esse crente, é o crente que gosta, essa fé é a fé que bole com o ego dele, né? Aquela mensagem que trabalha com o ego dele, alivia o seu ego, né? Então, esse crente não é o crente verdadeiro. Falta o quê? Falta o conhecimento da palavra, né? A palavra de Deus diz, errais não conhecer as Escrituras. Então, muitos, por não ler a palavra, não estudar a palavra, o que acontece? Tem essa fé. Qualquer probleminha, o cara desespera, se estoura todo. Aí fica mudando. Eu vejo assim. É isso mesmo, Valnei. E você usou uma palavra interessante. Ela busca uma mensagem que fala ao ego dele. Por quê? Porque a fé dessas pessoas foi produzida pelo próprio ego. Foi produzido pelo próprio eu, né? Porque o ser humano tem necessidade de acreditar em alguma coisa. Então, quando ele não tem a fé verdadeira, ele tem a sua própria fé. Quando ele não recebe de Deus a fé genuína, ele cria a sua própria fé, que seja na ciência, que seja nisso ou naquilo outro. Então, essa palavra ego foi muito bem colocada. O Vani, olha que abraço do Dia dos Pais gostoso, né? É uma fé, não é uma fé genuína, é a fé da própria pessoa. Certo? Então, só para a gente começar a pensar nessa fé genuína que nos leva a uma confiança genuína, né? Se a fé, então, não pode ser fundamentada em milagres, sinais ou nas coisas que Deus faz, em que ela tem que ser fundamentada? Cri, 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 cri. Estou esperando. Posso? Acho que para ser uma fé genuína de verdade, você tem que ser fundamentada nas escrituras. Nas escrituras. Porque se eu tenho conhecimento, como o Valnei falou, se eu tenho conhecimento da palavra de Deus e se eu sei as verdades que são imutáveis, né? Então, tenho conhecimento nele. Então, em momentos de desespero, eu vou buscar as escrituras para não perder essa fé. Porque eu sei aonde que está a minha esperança. Minha esperança está na palavra de Deus, nas promessas dele. Isso. Quem mais? Pastor? Sim, Valnei. Só para completar o que a Mariana falou aí. Completa, Valnei. Eu lembrei estou lendo o livro de Samuel. E lembrei de Davi, Deus, todo mundo lendo a Bíblia, está muito feio. Estou muito feliz hoje. Quando Davi peca, né, que ele manda matar Urias, né? Que ele pega a mulher lá, o profeta vem a ele e fala o seguinte: Deus mandou você escolher dessas 3 coisinhas aqui. Que, né? Que os inimigos dele atacassem ele, falou: não. Eu quero que o Senhor faça a vontade dele na minha vida, que o Senhor venha sobre mim, né? Porque eu creio, né, que Deus ele pode ser misericordioso. Então, a fé de Davi, ele sabia que ele errou, mas ele confiava no Senhor. Errar, mas ele cria, ele tinha a fé e a certeza que Deus podia ser misericordioso com ele. Então, ele conhecia a palavra, tinha certeza que ele errou. Ele se humilhou ali quando o profeta veio até ele, ele reconheceu o erro dele, né? Mas ele também falou do conhecimento que ele tinha. Aí eu me lembrei disso que ele conhecia a palavra. Às vezes a gente não conhece a palavra e faz umas besteiras. Exatamente. Isso aconteceu quando Davi, depois que Davi mandou contar o seu exército, né? E queria saber o tamanho do seu exército. E aí, o peso da mão de Deus vem sobre a nação de Israel.
E aí Deus fala para ele, ó, o que você quer? Você passa um tempo debaixo da mão dos seus inimigos, ou da enfermidade, ou na minha mão? Ele falou, quero ficar na sua mão, porque o Senhor é o Deus de misericórdia. Então, ele conhecia o Deus com quem estava conversando. Isso é tremendo. Bom exemplo, o Valnei. E pegando o que os irmãos falaram, eu queria responder mais ou menos assim. Essa fé, ela tem que ser fundamentada no Deus como as Escrituras revelam. Essa é a grande questão, né? Ela tem que ser fundamentada em Deus. Mas que Deus? No Deus conforme é revelado nas Escrituras. É uma fé que se baseia no caráter de Deus, na sua fidelidade, em quem Deus é. Essa fé que se fundamenta em Deus, conforme as Escrituras nos revelam, é uma fé genuína, que ao invés de se perder em momentos difíceis e nas aparentes inércias de Deus, né, é uma fé que se fortalece. Mesmo que ela se fortaleça através de muitas dúvidas. Mesmo que ela se fortaleça através de tempos em que você está cheio de dúvidas e tempos de inseguranças. Mas, no fim, ela sempre nos levará a entregar as nossas vidas nas mãos de Deus. Certo? Ela sempre nos levará a descansar nele e nos sentir amparados nele. Essa é a fé genuína. Por que ela nos leva a nos sentir amparados nele? Porque ela é fruto de um conhecimento genuíno e profundo de quem Deus é. Não apenas daquilo que ele faz, mas sim de quem ele é. Do caráter dele revelado nas Escrituras. Daquilo que a Bíblia fala a respeito dele. Certo? E por que essa fé se fortalece em tempos difíceis? Alguém leia para mim 1 Pedro, capítulo 4, versículo 19? Vou ler. Lê, Claudinha. Eu estava justamente com 2 textos abertos, pastor, para poder ler, pedir para ler. Um era esse, o outro era 1 Pedro 6 a 9. Então, lê os dois, Claudinha, fazendo um favor. Então, tá. Vou começar com 1 Pedro, que estou aberto nele. Certo. Diz assim, 1 Pedro 1, 6 a 9. Diz, nisso exultai, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que o valor da vossa fé, uma vez confirmado, muito mais precioso que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Amém. E agora o outro texto. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus não escondem as suas almas ao fiel Criador na prática do bem. Amém. Na minha versão está assim, porque isso também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, entreguem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. E tanto o texto, o primeiro texto que a Claudinha leu, como esse segundo texto, né? Nesses dois textos, Pedro está falando para cristãos que estão sofrendo. Cristãos que foram espalhados pelo mundo inteiro, judeus que foram espalhados, judeus cristãos que foram espalhados pelo mundo inteiro por causa da perseguição religiosa que estava acontecendo em Jerusalém. E muitos estavam morrendo. Então, eles foram espalhados para o mundo inteiro, mas por onde eles iam, estavam sofrendo, porque estavam separados e distantes da sua cidade e sofrendo porque a perseguição continuava
por onde quer que eles fossem. Né? E Pedro, então, ele se volta para esses cristãos que estão sofrendo e os exorta a entregarem as suas almas, ou seja, entregarem as suas vidas a Deus. E o interessante é que essa palavra entregar, aqui no grego, era um termo bancário que significava depositar em confiança. Você deposita os seus bens em confiança a alguém. E é a mesma coisa quando você pega o seu dinheiro, a nossa fortuna, todos nós já fazemos isso, né? A gente pega a nossa fortuna e deposita a nossa fortuna no banco, né? Porque confia que essa fortuna está bem guardada no banco, né? Você confia que o banco vai cuidar bem do dinheiro que você tem. Então, Pedro está exortando a você depositar a sua existência em confiança à fidelidade de Deus de guardar a sua vida, né? E veja que é entregar a vida, não é simplesmente clamar por um milagre. Pedro não está dizendo que você deve clamar por um milagre. Ele está falando que você deve confiar a sua vida em depósito e se sentir seguro nele, mesmo que o livramento não venha. Mesmo que o milagre não aconteceu, mas você sabe, a minha vida está segura em Deus. E Ele vai saber lidar com ela. Agora, o mais importante desse texto, que eu queria chamar a atenção dos irmãos, é que Pedro não está falando de uma confiança cega. Porque a nossa confiança no banco não é uma confiança cega. Quando você deposita o dinheiro numa instituição bancária, você está confiando em todo o histórico dessa instituição. Né? Você sabe que é uma instituição confiável, você confia na estrutura financeira do seu país, né? E você deposita o seu dinheiro lá. É por isso que quando acontece de uma crise financeira numa nação, essas pessoas muito ricas que têm muito dinheiro guardado, eles tiram o dinheiro daquela instituição e vão passar para outra. E alguns depositam esse dinheiro em outro país, né? Porque eles já não têm mais confiança naquela instituição financeira, ou não tem mais confiança no sistema financeiro daquele país. Então, o dinheiro sai daquele país, né? Porque essa confiança ela não é cega. Ela é depositada em alguém que você confia. Da mesma maneira, é o que Pedro está dizendo aqui. Ele diz, deposita a sua vida no fiel Criador. E Criador aqui é um adjetivo. Não ele não está se referindo a um ato, está se referindo a alguém. Ou a um adjetivo, uma característica de alguém. Confiança, Criador aqui é um adjetivo que fala não apenas daquilo que Deus fez ao nos criar, mas sim de quem Deus é. Deus é o Criador. Porque Ele é o Criador, Ele nos criou. Com poder, com sabedoria, com amor indizível. Mas, porque Ele é o Criador, Ele também nos guarda em tempos difíceis. Com poder, com sabedoria, com amor indizível. Porque Ele não deixou de ser quem Ele foi quando nos criou. Ele foi o Criador, Ele é o Criador e sempre será o Criador. Está entendendo, queridos? Pedro não está dizendo aqui apenas para a gente crer. Ele está dizendo para a gente crer em. Não é uma fé depositada em algo etéreo. É algo impalpável, algo apenas transcendente, obscuro. Numa esperança de alguma coisa. É uma fé depositada em algo concreto. Pois ela está fincada na solidez da natureza de Deus. Que mesmo que a gente não veja, mesmo que a gente não compreenda na sua plenitude, mesmo que a gente não perceba em todos os momentos, nós sabemos quem Ele é. Então, é fincada em quem Deus é. O caráter de Deus, o seu poder, a sua misericórdia, a sua natureza, são alicerces, fundamentos
fundamentais, são alicerces sólidos para a nossa fé. Portanto, são mais confiáveis do que toda estrutura do mundo. Então, eu volto a repetir, somente o caráter de Deus e a misericórdia dele são alicerces sólidos para a nossa fé. Porque somente ele é fundamento eterno para toda a nossa existência. E a Bíblia está cheia de grandes exemplos de homens e mulheres que entenderam isso. Que entenderam quem Deus é e, por isso, essa convicção fez com que eles passassem pelo sofrimento sem se perder nas neblinas das incertezas, dos temores, das angústias. Eu estou falando de homens como, por exemplo, Jó, como nós já dissemos. Eu sei que meu Redentor vive. E ele estava no meio de um vendaval. Mas ele diz, eu sei que meu Redentor vive. Ele não compreendia muitas coisas. Mas uma coisa ele sabia, o Redentor vivia. Ele não entendia porque Deus não o livrava do sofrimento, mas ele tinha uma certeza, o Redentor dele era eterno. E Jeremias, lá em Lamentações, ele está chorando por tudo aquilo que ele está vendo. Mas ele diz no versículo 21 do capítulo 3 de Lamentações, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Percebe que ele está falando com ele mesmo? Ele está alimentando a sua alma com verdades. Eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E o que pode dar esperança a ele? Ele continua a partir do versículo 22. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Ela se renova a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Portanto, nele eu esperarei. O Senhor é bom para aqueles que nele esperam. Viu? É uma confiança, uma segurança baseado em quem Deus é. No conhecimento de quem Deus é. Abacuque, que nós citamos no início também, nós falamos do versículo 19, mas desde o versículo 17 ele fala a respeito disso. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam no aprisco e nos currais não haja gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Deus, o Senhor, é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza da corça e faz andar altaneiramente. Perceberam como que o versículo se completa? Ele diz, ainda que não haja milagres, ainda que Deus não me socorra, ainda que seja tudo ruim, ainda que eu esteja apavorado, ainda assim eu confio no Senhor. Eu descanso nele, porque ele é a minha fortaleza. É uma confiança baseada no conhecimento de quem Deus é. Paulo diz isso também em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Porque eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. Não é sei que Deus opera milagres. Não é sei que Deus, no final, a minha vitória vai ter sabor de mel. Ele não sabe se a vitória dele vai ter sabor de mel. Ele não sabe se o mar vai se abrir. Ele não sabe se ele vai andar por cima das águas. Ele não sabe nada disso, mas uma coisa sabe. Ele sabe em quem ele tem crido. E sabe que este é poderoso para guardá-lo. Guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Ou seja, o que foi confiado a ele? A salvação. E Deus é poderoso para guardar a sua salvação até no último dia. Então, isso é depositar a vida em confiança em Deus. Certo? Eu não sei o que vai acontecer. Eu posso, como João Batista, perder a cabeça e morrer aqui nesse cárcere. Ou eu posso ser liberto da prisão como Paulo e Silas foram. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu deposito a minha vida em Deus, porque eu sei em quem tenho crido. Ok? Isso é só o início do nosso estudo. Nós vamos continuar falando um pouquinho mais a respeito dessa confiança. Uma confiança que não é simplesmente aquela que você diz para qualquer um no momento de dificuldade. Confie em Deus.
não é para todo mundo. Ele tem a ver com um relacionamento. E semana que vem, se Deus quiser, nós vamos falar a respeito disso. Eu não vou postar hoje a apostila. Por quê? Porque vai ficar esse estudo só na metade. Então, no estudo de semana que vem, se Deus nos permitir assim, se a gente terminar na semana que vem, então eu posto a apostila do estudo de hoje e do próximo domingo, né, ela completa. Ok? Alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa para complementar, para concordar, para discordar? Então, tá bom. Hoje à noite nós temos culto. Nós vamos falar sobre pai. E nós vamos falar sobre o papai Jó. Tem muitas pessoas lendo e estudando Jó nesses dias. Nós vamos falar sobre o papai Jó. Então, é um culto. Nós vamos ter uma comemoração para o Dia dos Pais, né? É interessante que música de Dia dos Pais é difícil, né? Mas então a gente não vai ter. Eu não vou ornamentar aqui o Dia dos Pais, mas nós vamos falar sobre pai, sobre o papai Jó, uma mensagem para os pais, mas logicamente, como toda mensagem bíblica, diz respeito a todos nós. Que Deus nos abençoe. Nós vamos encerrar o nosso estudo com uma oração, lembrando do pedido da nossa irmã Neide, que pediu para orar pelo filho e pela nora. Eu acho que é isso mesmo, ou é pela filha e pelo genro? Acho que é a filha e a nora. Não, o filho e a nora. E nós vamos orar por eles. A dona Maria Nadia... Hã? Dona Maria Nadia, seu microfone está desligado, dona Maria. Deixa eu ligar o... Sim, tia Neide. Está abrindo a Nancy. Não quero estar falando. Dona Maria Nadia está falando em cima do Nancy. Em cima. Está ligando a Deus. Agora um pouquinho, que os microfones... Ô, dona Maria Nadia, aperta ali no microfoninho, que eu vou escutar o que a senhora está falando. Agora pode falar, dona Oi, Maria pastor. Nadia. Está Sim, me ouvindo? pode falar. Agora sim. Agora desligou, dona Maria. E agora, me ouviu? Agora sim, agora eu estou ouvindo.